Bem-vindo ao canal Além da Letra, o lugar onde a ciência, a tecnologia e a fé se encontram em uma jornada extraordinária. Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Além da Letra, o melhor canal de estudos bíblicos aqui desse YouTube. Mas antes, se você ainda não é inscrito, aproveita agora, se inscreve no canal, curte os nossos vídeos, comenta, é de graça e você nos ajuda a compartilhar esse ensino, essa palavra que é tão poderosa. No vídeo de hoje, um dos temas mais pedidos por vocês, nós vamos estudar a história da Bíblia, a composição bíblica, nós vamos entender melhor. E aqui você sabe, você estuda de verdade. No final desse vídeo eu vou deixar um link para você baixar o PDF com todo o conteúdo que nós vamos estudar nessa aula. É só aqui no Além da Letra. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Pronto, pessoal, já estamos aqui com o nosso PDF clássico aqui do Além da Letra que vocês adoram. Porque aqui, irmão, nós estudamos a palavra, nós mergulhamos. Vamos aí, então, entender o contexto do estudo de hoje. Vamos lá. O que eu acho lindo sobre a história da Bíblia, né? Ela é um conjunto de 66 livros que foram escritos ao longo de mais ou menos 1.400, 1.500 anos aí, por 40 autores de classes socioeconômicas e formação diferente. Então isso é maravilhoso, porque nós estamos falando de um livro que se completa do primeiro ao último, de uma história que está não de uma forma cronológica, mas de uma forma de assimilação organizada para que tudo ali se encaixe, só que os autores não se conheceram, os autores não foram contemporâneos entre si. Isso já torna a Bíblia distinta e, de certa forma, sobrenatural. Por quê? Porque eles não viveram no mesmo período e os assuntos se completam, né? Imagina que muitos dos autores sequer tinham conhecimento daqueles que posteriormente escreveriam ali a continuação destes livros, né? Mesmo assim, quando você mergulha na palavra de Deus, você entende que esse conteúdo é maravilhoso, ele é sobrenatural. Então, o que nós precisamos compreender, o primeiro ponto, e você deve ouvir sempre isso. Ah, Jeff, mas a Bíblia foi escrita por homens. Sim, ela foi escrita por homens, mas divinamente inspirada. Aqui está a principal diferença entre a Bíblia e qualquer outro livro que você possa ler. Porque a Bíblia ela é sagrada porque foi divinamente inspirada. Os livros lá que são compostos aqui da Bíblia, vamos fazer uma leitura aqui, ó. Ela é sobrenatural entre os livros e não pode ser atribuída de maneira alguma a homens, mas sim a Deus, que usou homens revelando o seu plano divino para a humanidade. Olha esse texto aqui de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Esse é um dos maiores segredos da Bíblia. É o segredo por trás do qual ela permanece até hoje, né? Olha que interessante, ó. O Pentateuco, a escrita deste livro, ela é atribuída a Moisés. Eu fiz um gráfico aqui, ó, do ano 1400 ao ano zero, que seria um gráfico de evolução da cronologia bíblica. Então nós temos o Pentateuco, os livros históricos, poéticos ou sapienciais, profetas maiores, profetas menores, evangelhos, atos, cartas paulinas, cartas gerais e também Apocalipse de João. Nós vamos entender melhor essa composição, mas primeiro, como se diz no espanhol, primeiro lo primero, hermano, primeiro o primeiro. Vamos aqui compreender a linguagem que a Bíblia foi escrita, os contextos que ela foi escrita. Então vamos lá. A Bíblia ela foi escrita em 3 principais linguagens que refletem os contextos culturais e históricos dos povos envolvidos nessa composição. O primeiro deles aqui seria, né, o hebraico. A maior parte do Antigo Testamento ela está escrita em hebraico. E quais são as características desse idioma? Ele é um idioma semítico, tá? Usado pelo povo de Israel, um idioma milenar. Você sabe que o hebraico ele é tido como um idioma sagrado, porque ele é o único idioma que foi dado por Deus, né? Então,
essa escrita no original, ela não tinha vogais, tá? Que as vogais elas vieram depois. Por quê? Porque antigamente, como se tinha a cultura, então eles compreendiam os contextos. Mas agora, na nossa geração, um pouco dessa cultura ela miscigenou, ela se perdeu, então precisa ter vogal para que a pronúncia seja feita de forma correta. Embora o israelense, o judeu, ele lê até hoje os jornais lá de Israel, eles são sem vogais, tá? As vogais, elas são chamadas ali de acentos massoréticos, de necudóticos, tem todo um contexto, nós não vamos nos aprofundar, porque não é aula de hebraico, mas é só para você ter noção, tá? Vamos lá, caracteriza-se por ser poético, cheio de metáforas, especialmente nos salmos e nos profetas. Alguns exemplos aqui de livros escritos no hebraico: Gênesis, Êxodo, Levítico, Salmos, Isaías, só para você ter um contexto. Já tem também o aramaico, que era o idioma falado também por Jesus, também é um idioma que é considerado, de certa forma, sagrado, embora fosse mais popular, tá? O hebraico era falado somente entre aqueles que eram do povo de Deus. Depois, primeiro ali vamos chamar hebreus, depois ali vamos chamar israelitas, judeus e posteriormente israelenses, tá? Só para você entender um contexto. Vamos lá. Características do aramaico. É uma língua também semítica, relacionada ao hebraico, ela tem troncos, seria um espanhol e um português, claro, com algumas diferenças, né? Ela era usada no Império Babilônico e no contexto pós-exílico, né? Então, ela se tornou ali, ó, a língua comum dos judeus após o cativeiro babilônico do século VI antes de Cristo. Vamos aqui entender, ó, alguns textos bíblicos que estão escritos em aramaico. Entenda. O livro, mesmo um livro, ele pode ter sido escrito parte dele em hebraico, parte dele em aramaico, não tem problema. E é o que nós vamos ver aqui, por exemplo, em Esdras, tá? Esses capítulos aqui, ó, foram escritos em aramaico e partes de Daniel, esses capítulos aqui, tá? Algumas palavras ou frases nos evangelhos, como Eloi, como Lama Sabactani, também, tá? Isso aqui já é no Novo Testamento, é aramaico. Já a diferença, então, vamos compreender e fazer aqui já um recapitulando. O Antigo Testamento foi escrito 95% em hebraico, 5% em aramaico. O Novo Testamento, 99%, nós vamos ver aqui em grego koiné, que era como se fosse o inglês dos Estados Unidos, só para você entender o contexto. E nós temos ali 1% ali, que seria essas partes que nós falamos aqui, quando Jesus está na cruz e ele diz Eloi, Eloi, lama sabachthani, que é mais ou menos como Deus meu, né? E aí, esse contexto aqui é dentro já do Novo Testamento. Então, qual era ali o contexto do idioma grego? Ele era como o inglês é para nós hoje, uma língua universal que se falava entre todas as províncias, e aqui nós estamos falando já no sentido grego-romano, num período ali que nós temos um contexto de dominância ali já do império, então nós temos essa transformação linguística também que acabou ali chegando ao povo de Israel, o povo judeu, tá? Então, vamos lá. Quais eram as características? Uma língua internacional do mundo, e eu queria dizer exatamente esse termo aqui, ó, helenístico. O que é o conceito helenístico? É quando se mistura toda a cultura grega, aquela cultura filosófica, com a cultura romana, aquela cultura pagã de administração, de contextos dentro do império. Então criou-se um momento de um crescimento exponencial do saber humano, não espiritual, de uma transformação de realidades da mente, dos conceitos e ideologias, tá? Aproveitando, deixa eu tomar aqui a minha água aqui, só um minutinho. Gente, para quem não sabe, eu moro no litoral. Deve estar uns 35 graus hoje aqui. Então, super quente, né? Vamos lá, vamos entender mais aqui, ó. Era uma língua mais acessível e amplamente compreendida na época, né? Ela facilitava a disseminação. Então, nós temos aqui, por exemplo, ó, os evangelhos e Atos em grego simples, com influência de estruturas semíticas, as cartas de Paulo em grego mais sofisticado e técnico. É como se fosse, vamos colocar, uma língua com a adaptação linguística local, regional, algumas gírias, algumas palavras, tipo o paulista, e aí, mano, meu, beleza e tal. E depois, o que diz aqui, vamos supor, no contexto de Paulo, mais sofisticado seria o português culto.
tudo bem, você, olá e tal, a linguagem formal, vamos chamar assim. Vamos ter aqui um resumo e sempre um gráfico para facilitar o entendimento. Hebraico é a língua da lei, a língua dos profetas, a língua dos poemas, né? E quando a gente diz poemas, nós estamos falando, de certa forma, ali, provérbios e tal, só para você entender. O aramaico, a língua do exílio e de algumas expressões judaicas, nós já entendemos quais. E o grego, a língua universal do evangelho. Essas línguas refletem a história da relação entre Deus e a humanidade, cruzando culturas, épocas, religiões. E olha que lindo esse gráficozinho, gente. Ó, só para você entender, numa forma de percentual, qual a quantidade de livros, tá, que estão escritos em cada idioma. E aqui tem um detalhe que eu sei que vocês vão prestar atenção e vão me perguntar. Ô Jeff, se a Bíblia tem 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo, como tem 2 livros escritos em aramaico? São 68? De maneira alguma. Queridos, entenda que frações de alguns livros foram escritas em aramaico aqui, né? E eu coloquei aqui bonitinho para você. Então, aqui no gráfico, ó, olha que legal. Nós temos 39 livros representando a maior parte do Antigo Testamento. Gente, se estiverem gostando, deixa de dar um like, deixa de me apoiar. Esse material vai ficar disponível para você fazer o download só aqui no Além da Letra. Nós temos aqui 2 livros com partes significativas, Esdras e Daniel, escritas em aramaico, e 27 livros do Novo Testamento escritas totalmente no grego. E agora, nós vamos entender a composição bíblica, a estruturação dos livros. É tão importante, sabe quando você está no culto, o pastor fala assim, abre lá em Ageu, abre lá em Abacuque, abre lá em Sofonias. Agora você vai compreender a organização dos livros. E uma dica top que eu vou te dar, gente, só isso mereceu o teu like. Ó, quando você for procurar um livro, o segredo é você entender o contexto. Por isso que é bom você fazer uma aula como essa daqui, tá? Na teologia, um estudo desse é um tempão para você juntar esse material. Estou aqui mastigando para vocês. Então, só para você compreender, a Bíblia ela tem 66 livros. Quando eu quiser compreender um contexto sobre exílio, eu nem preciso abrir o Novo Testamento. O exílio vai estar diretamente ligado ao Antigo Testamento. Está falando que Deus criou, é Gênesis. Está falando sobre a forma como Deus fez. É Gênesis, é Êxodo. Então, se você tiver esse raciocínio, você vai conseguir encontrar o livro muito mais fácil. Aqui eu coloquei para você esse material explicando a organização de cada livro. Então, nós temos, por exemplo, livros históricos, poéticos, profetas maiores, profetas menores, a biografia, história, as cartas. E esses contextos nós vamos agora estudar. Vamos lá. Vamos entender o Pentateuco. Quando mais ou menos ele foi escrito? De 1450 a 1400, um período, vamos colocar aqui, ó, de 50 anos antes de Cristo. Quais são os livros? Nós temos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Tradicionalmente, a autoria desses livros é atribuída a Moisés. E esse contexto ele relata, tá? Muito interessante. De Gênesis capítulo 1 ao versículo 11, os judeus eles usam para ensinar as crianças, porque ali tem tudo, o nome dos animais, a criação do mundo, como foi feito as coisas, sabe? Mãe, quem fez? Como fez? Esse contexto é usado pelos judeus. Gênesis capítulo 1 do 1 ao 11 é usado para ensino de crianças, para você ter noção, tá? Então vamos ter ali relato da criação, a história dos patriarcas, libertação de Israel do Egito e as leis entregues por Deus. Esse seria o Pentateuco, Penta de 5, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Vamos agora compreender os livros históricos. Históricos porque justamente narram a história, narram trajetórias, tá? De 1400 a 400, um período muito maior, né? Um período de, vamos colocar, 1000 anos aí. Ó, quais os livros que nós temos? Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias, Esther. É uma narrativa histórica que aí organiza a mudança desse povo do pós-exílio para uma monarquia, de um povo que se tornou escravo para um povo que se tornou próspero, né? E cresceu no território. Agora vamos falar dos livros poéticos e sapienciais. Jeff, que nome difícil, sapiencial? Exatamente, porque a sapiência vem dentro de um contexto de sabedoria, de entendimento, de inteligência. Sapiência, né? Vamos lá. Ó, quais são esses livros? Nós temos Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, né? Quem são os autores?
Davi, a ele é atribuída a maior parte dos salmos. A Salomão, os provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos sapienciais, livros de sabedoria, né? E a Jó, o livro de Jó tem um autor desconhecido, não tem uma autoria atribuída. Poderia ser o próprio Jó, como poderia ter sido outro autor. Então, como os teólogos não decidiram, não conseguiram encontrar evidência suficiente, não tem ali um escritor atribuído. Tem várias teorias, mas de fato uma assertividade ali a gente não pode colocar. Então vamos falar de livros proféticos. E você vai entender que profetas maiores e menores não tem nada a ver com a importância com a importância do profeta, tá? Vamos lá, ó. Autores e datas. Isaías, mais ou menos em 740, 680 a.C. Jeremias, Ezequiel, Daniel, esses seriam aí, ó, os profetas maiores. Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. E os profetas menores? Eu tenho Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, tá? Por que maiores e menores? Pela quantidade de contexto do livro e não pela importância do profeta. Quais eram os contextos dos livros proféticos? Advertência, promessas, visão de futuro, Israel e o Messias, e por isso, vai. Vamos falar agora do Novo Testamento, ó. Interessante você pensar que o Novo Testamento ele começa a ser escrito, em média, 40 anos após a morte e ressurreição de Jesus, tá? 40 anos após. No período de Jesus, quando você vê Jesus lendo a Escritura, citando a Escritura, não se tinha escrito, né, o Novo Testamento. Então, até porque, olha que lindo dizer isso, né? A história estava sendo escrita por Cristo e os seus seguidores. Então, nós temos aqui, por exemplo, ó, de 50 a 70 depois de Cristo, nós temos aí Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos dos Apóstolos. Qual é o contexto? Eles relatam a vida, a morte e a ressurreição, o início da igreja. As cartas paulinas são interessantíssimas, vale a pena um estudo só das cartas. Eu não quero deixar esse vídeo muito grande, mas eu trouxe também aqui abaixo 12 curiosidades incríveis sobre a Bíblia para você mergulhar, tá? Vamos continuar aqui, ó. Cartas paulinas, né? Ó. Eu tenho Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemão. Basicamente, a estruturação da fé, ela foi dada por Deus a Paulo. Então, toda a estrutura de igreja, de dogmas, de doutrinas, de posições de fé, foi escrita por Paulo, né? O que nós temos nos evangelhos são relatos do cotidiano da vida de Jesus, né? E o que nós temos nas cartas são instruções, né? Conforme nós já falamos ali, né? E aí o contexto dessas instruções é para que a igreja pudesse refletir Cristo no seu tempo, na sua geração. Então, conselho às igrejas e a líderes, né? Nós temos as cartas gerais, Hebreus, o autor é desconhecido, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª e 2ª e 3ª João, Judas. Esses autores, eles são diversos líderes apostólicos, né? E nós temos aí o Apocalipse de João, né? Revelação sobre os eventos que tratam dos fins dos tempos. E como eu não poderia deixar de falar sobre isso, gente, tá aqui o meu livro e olha que legal, ó. Chegaram vários e vários livros, tá? Para quem não sabe, eu também sou escritor e eu escrevi aqui, ó, este livro aqui, ó, Apocalipse, os sinais dos fins dos tempos, tá? E eu quero deixar aqui algo como presente para vocês. Se você é assinante da Amazon e você tem um Kindle ou você tem o Amazon Unlimited lá, você pode baixar de graça o meu livro lá na Amazon. Então, já aproveita, baixa você, compartilha. Você pode ler ele também através do seu computador, do seu celular. Não precisa ter o Kindle, mas se você tiver, é mais fácil. Você também pode comprar o livro físico na Wiclap, o link vai estar aqui no vídeo, vai estar aqui nesse material. Ajuda a manter esse canal aqui, porque é a forma que nós temos de pregar essa palavra é dessa maneira, tá bom, querido? Abençoando a sua vida e trazendo conteúdo forte. Vamos falar aqui algumas curiosidades sobre a Bíblia, né? Então ela possui uma rica história e várias curiosidades que mostram a importância cultural e religiosa, também histórica. Interessante você pensar, o primeiro contexto que eu coloquei aqui, não vou falar todos, que são 12, mas vamos lá. Primeiro, ela não era dividida entre capítulos e versículos. Esses contextos eles foram introduzidos pelo bispo Stephen Langton em 1227 depois de Cristo, entenda. Ela começou a ser escrita 40 anos após a morte de Cristo, o Novo Testamento, os Evangelhos. Só em 1227
ela foi dividida entre capítulos e versículos, porque no Oriente Médio se tem uma cultura, uma forma de ler. Já no Ocidente, aqui em 1200, nós estamos falando já de uma Bíblia mais moderna. Então, no Ocidente precisou ser configurado entre capítulos e versículos para que as pessoas pudessem encontrar. Você imagina se abrir aquele pergaminho enorme, aquele rolo e ficar procurando. É lógico, o judeu que já tem ali uma certa ambiência com o livro, com o rolo, ele acha mais fácil. Mas agora nós aqui, meros mortais, teríamos uma certa dificuldade. Então, ela não era dividida. Os versículos eles foram incluídos pelo impressor francês Robert Stein em 1551 durante a produção de uma versão do Novo Testamento em grego já. Olha que interessante, ela é o livro mais traduzido do mundo. Ela já foi traduzida para mais de 3.600 idiomas e ela também é o livro mais vendido e mais distribuído do mundo. E olha que interessante, a palavra Bíblia ela vem do grego biblos, né? E significa livros, e ela reflete a ideia de uma composição. Para quem não sabe, eu preciso dizer isso para você, como a Bíblia teve diversos autores, nós já aprendemos isso, esses autores eles foram escrevendo seus livros de forma isolada. E houve uma compilação, que é o que nós chamamos de cânon bíblico, onde esses livros foram sendo organizados. Hoje nós temos a Bíblia cronológica, mas a nossa Bíblia ela não está numa forma cronológica, ela está numa forma que facilita o entendimento, né? Qual é o maior e o menor versículo da Bíblia? O maior é Esther 8:9, que contém 90 palavras. O menor é João 11:35, Jesus chorou. A Bíblia foi o primeiro livro impresso. Johannes Gutenberg, quem já ouviu falar da prensa de Gutenberg, vai compreender esse contexto aí. Já estou acabando, hein, gente? Olha que top. Aqui tem 12 curiosidades para vocês. Então, a conclusão que nós chegamos é o seguinte, né? A Bíblia, ela é o resultado de milênios de história com diferentes autores, culturas e propósitos, mas ela mantém um fio condutor. Eu quis deixar isso aqui claro. O plano de Deus para a redenção da humanidade. A sua mensagem, ela transcende o tempo, impactando milhões de pessoas ao longo dos séculos. Desde o primeiro século até hoje, nós permanecemos com a Bíblia. E detalhe, vou deixar aqui esse material para você e vou deixar nesse material o link para você baixar o meu livro de graça na Amazon. Você que tem Kindle Unlimited, de graça. Se você não tem o Kindle Unlimited, você pode comprar fisicamente na Amazon também. Ou se você quiser um descontinho na editora Wiclap, tá aqui o link também, você vai conseguir comprar lá, você vai economizar uns R$8, porque na Amazon ele é um pouco mais caro. É a Amazon que coloca esse preço aí, não sou eu, tá? Então, queridos, olha aí a bênção. Deixa eu pedir para vocês também. Não deixem de seguir, de compartilhar, de comentar. É de graça para vocês, mas ajuda enormemente o canal. Se você gostou desse vídeo, se você quer sugerir outro vídeo ou mais algum material, é só comentar aqui e enviar um direct para a gente. Tamo junto, Deus abençoe, até o próximo vídeo.